Quem é o Paulo Damasceno? Um cametaense que tem uma determinação muito grande. Tu és de onde? Eu vou te contar logo, presta muito bem atenção. Para começar, como você fez a pergunta, eu vou te responder da seguinte maneira: eu sou cametaense. Acontece que o meu pai é da família Braga, e eu de Damasceno aqui. O João Braga era meu tio, finado João Braga do táxi. Então, o meu pai teve aquela discussão familiar, tu tá entendendo? Nós somos do Tajaú. Nós tivemos aquela discussão lá, eu sou neto do finado Gregório, lá do Tajaú, muita gente, muitos parentes eu tenho no Tajaú, não tenho contato, mas eu sei quem são eles. Então, meu pai brigou, foi embora para Belém. Levou a família? Claro, nós éramos todos pequenos, era eu, mais uma irmã. Só os dois? Nós fomos 4, mas morreu 2, ficou 2, um casal. E lá nós fomos educados, ficamos lá em Belém tudo. E para contar a realidade, quando nós fomos daqui, não tínhamos tirado naquela época, que era ruim tirar a certidão de nascimento, segundo as palavras do meu pai. Ele tirou em Belém. Ele fez uma coisa, Sérgio, que tu não vai acreditar. Eu nasci no dia 15 de agosto de 1954. O meu pai, quando foi me... Hoje você tem quantos anos, Paulo? Eu tenho 70 anos. 7 anos. 70 anos. E aí eu fui, chegando lá, o papai foi tirar a certidão, lá na Alcindo Cacela com a Avenida Nazaré, tinha lá o Coduru, e ele foi tirar. Ele chegou lá, deu meu nome, deu tudo certo. Quando o homem perguntou a data do nascimento, ele ficou, ele esqueceu. Aí ele pegou e disse, se lembrou só de uma data, mas um mês ele se esqueceu. Ele disse 15 de fevereiro de 1954, quando é 15 de agosto de 1954. Tirou antes, né? E da minha irmã, e se lembrou da data da minha irmã, na hora do mês. Confundiu, né? Ele botou 23 de fevereiro e a data de 1956. Eu sou mais velho que 6, não, e 7. Moraram em Belém. Fomos criados em Belém. Eu vinha para cá no 3 de outubro, na Chatinha, para passar férias. Era um barco, gente, que viajava Belém. Exatamente. E eu vinha para cá passar férias no Tajaú, sabe? Lá na casa do vovô Cândido da Mata, que foi um homem que teve muita importância, muita coisa na criação e na formação do meu pai. Pô, que bom, né? Tá vendo? Então eu tenho muito parente. Aí você vinha passear? E voltava, todo mês de julho a gente vinha e voltava. Quem descobriu essa voz? Isso aqui é uma história. Pois é, essa história que eu quero contar também. Deixa eu te dizer, o Luciano Cláudio de Jesus, ele tinha uma aparelhagem chamada Leãozinho. Em Belém do Pará, lá no bairro da Conda. E eu cheguei e fui para lá com ele, eu comecei a ver ele trabalhar. Quando eu tinha 14 anos, e a minha irmã tinha 12, o que é que ele fez? Nós fomos numa festa dele lá, que a mamãe levou a gente, e ele começou a namorar com a minha irmã. Só que o Cláudio nunca falou em aparelhagem. O Poderoso Chefão foi o dono do Toque Som que já teve aqui, tocando. E aí ele pegou e me convidou, eu não tenho microfone, então não quer falar aqui no microfone, e me botou num radinho de pilha, Sérgio. Radinho de pilha. Lá fazia a conexão para aparelhagem. Eu vou arrumar se eu arrumar um radinho de pilha, eu vou mandar ele fazer um microfone para você. E aí você vai ver o que é bom. Por que o microfone de radinho de pilha? Porque eu tinha 14 anos, a minha voz não dava. E aí ele tinha que engrosar. Aí pronto, aí começou lá. Depois, já com um negócio de 15 anos, eu já estava no Vanguard. Uma aparelhagem que era de lá tu já cresci para outra aparelhagem. Vanguard de Belém sempre. De Vanguard, lá de Belém. Aí nós saímos pelo interior. O que é que acontece? Eu trabalhava segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo de dia e domingo à noite. Na aparelhagem? Nas aparelhagens, porque não tinha jeito. Naquela época, tocava todo dia. Entendeu? E eu fiz lá. Aí começou, foi. O Edilson começou a me dar aula de voz, tudo, e foi. Da maneira que eu aprendi, eu ensinei para os outros. Entendeu? Até aqui você que está aqui do meu lado, você sabe disso, né? Sei. Quando eu te convidei para fazer esporte, foi o que você disse, eu sou seu goleiro. Não foi isso? Foi. Eu tenho uma reportagem sua, tenho um jornal lá em casa, do que você falava para mim. Eu disse, você vai aprender, e é rápido, e fui. Hoje, você é um dos grandes repórteres esportivos. Segue na aparelhagem. De lá, como foi para você vir para Curuçambaba? Não, eu comecei a trabalhar na noite, sabe? Jovem, todo mundo queria, era Papaginho, era Pigalle, que depois que teve nas boates. Destacou.
Aí não parei mais, cara, sabe? A minha mãe ficava, porque eu já tinha perdido meu pai com cedo. E aí eu comecei e fui embora, mas estudando. Não parei de estudar, sabe? Fui, a dona Luísa não deixava. Aí fui embora. Eu passei, Sérgio, eu não tenho vergonha de dizer, meus amigos, 5 anos quando meu pai morreu, comendo na casa de um amigo, a minha família toda. Seu Raimundo Porca, que ele era vigia da Petrobras. E isso é uma das grandes virtudes que o cidadão tem que ter, dizer a verdade, não querer dizer para onde vem. Não, aconteceu isso comigo. E eu fiquei trabalhando na noite, na aparelhagem e tudo. Um dia eu trabalhava na Pigalle, Disguel 73 era o nome dos transvestidos que estavam fazendo o show, e eu estava fazendo a cobertura. Sérgio, eu fiz cobertura para Martinho da Vila, na Boate Conde, foi eu que renovei lá. Na Boate Conde eu fiz Martinho da Vila, aquela menina que canta Sinceramente, né? Como é o nome dela? Francis Dalva, não? Não. Francis Dalva fiz sim, mas eu vou te dizer, Edna Fagundes, Roberto Miller, Ademar Silva, Alípio Martins, uma série de cantores, você está entendendo? Que tudo tinha que passar pela Condo. E quem era o operador naquela época lá? Era eu. Estava lá. E a história está lá também. E se der certo, a gente pode chegar a hora que você for comigo em Belém, alguém pronto. E tem uma outra que ninguém sabe, eu joguei bola. A história é futebolista mesmo? Não, eu joguei... Não, bola. Eu fui dente de leite da turma, o meu técnico era o Macaco, que era o massagista do time principal. Você tá entendendo? Mas não seguiu a carreira política. Não, mas continuei. Não, na voz. Sempre aí gostando da aparelhagem. Sim, como foi para te vir para Curuçambaba? Que foi a história, que é daí que alavanca a tua história na rádio. É verdade. Não é verdade? E eu conheço um pouquinho disso aí. Deixa eu te falar o seguinte. Quando eu vim para Curuçambaba, foi o seguinte. Eu trabalhava na Pigalle, uma das melhores boates que tinha no Canudos, e hoje até uma igreja lá. E o que é que acontece? O Valtemir Barra, dono do Bar São Jorge, do Cinderela, junto com o Chico Barra, eles compraram uma aparelhagem do Milton Nascimento, que era o Colômbia, entendeu? Que esse Colômbia anteriormente era o Diamante, do Sabá, que era cametaense, tá? E eles compraram a aparelhagem porque eles queriam ter uma aparelhagem todo fogo, né? Tinha dinheiro. E aí, quando chegou na hora, o Milton disse: eu vendo a aparelhagem, mas não posso vender o nome. Ah, tá. Eu vendo a aparelhagem, te entrego pronto. Ele entregou a aparelhagem boa. Aí, tá. Quando foi uma certa noite, já em São João, uma época dessa agora. Junho, rapaz. E aí, sabe o que acontece? O Chico Barra acerta um contrato aqui para cametar lá pro Joroca, perto do Raimundo Ponte. Ele acertou um contrato. Com a aparelhagem. Mas eu não estou sabendo. Eu só vi na época o carro da fama, era o como é que se diz? O Volkswagen. Ele tinha um azul, o Valtemir Barra chegou lá. Como ele sabia que eu trabalhava lá na aparelhagem, já tinha trabalhado na Conda, eu estava correndo, Papagime. Quem conheceu o Papagime vai se lembrar que o Paulo Damasceno estava lá. Era música eletrônica, da discoteca. E aí, quando eu vi que chegou aquele moço, disse assim, o cara chegou lá comigo e disse: olha, seu mestre Paulo, tem um senhor que quer falar com o senhor aí. Mas eu disse que o senhor não pode, você está trabalhando, porque tem um show, né? Eu digo: não, rapaz, deixa ele passar depois, aí a gente conversa. Ele disse: tá. Ele foi lá com ele, ele voltou. Ele disse: olha, ele mandou dizer para ele que é o Valtemir Barra. Eu digo: puta merda. Eu digo: rapaz, manda ele entrar, Sérgio. Era um estúdio que eu trabalhava lá, o cara comprou tudo para mim, já morreu o seu Ibiriba. E dava uma base de 3 metros por 2,5. Queria que você visse, tinha uns 4 acaios, tudo, coisa de primeira na boate. Primeiro mundo? De primeiro mundo. E eu lá, com todos esses cantores, tudo. E aí foi que aconteceu, do Chico, ele chegou comigo e disse: Paulo, eu vim aqui contigo. O Milton Nascimento vendeu o aparelhagem para nós e tem um contrato para tocar aqui na Terra Firme. E não tem um locutor. Só está o Vatiné lá, que Deus o tenha a alma dele, lá, e precisa, meu amigo, não quer ver esse cara todo dia. Eu digo: rapaz, eu estou com um show aqui, como é que eu posso? Ele falou: não faça isso comigo, não posso, eu não tenho, tem que começar a festa. Eu digo: que hora vai começar? 10 horas. Tá. Eu digo: tá, fiquei aqui, deixa eu arrumar isso aqui. Eu: não, te espero. Ele me esperou interesse. Você sabe quando o cara tá com interesse, né? É igual quando vai namorar, né? E pai, eu cheguei, deguei, tá, bora lá. Eu disse: olha, eu vou começar a festa, agora fica lá, eu não vou. Ele pegou e disse: não, só quero que tu comece. Eu fui para lá e comecei. E no caminho, ele disse: como é o nome do aparelho?
Ele disse, não tem. Mas como não tem, rapaz? Eu não tem, e nós fomos indo. E agora? Criado E agora na vamos hora, criar. né? Aí ele pegou e disse assim, o que tu acha, Paulo? Dá um nome aí. Eu fui. Eu disse, vai ser Alvinegro, porque ele vai ser Botafogo e também vai ser Corinthians. Então vamos unir duas torcidas. Aí ele falou para mim, mas tu não é fluminense? Eu digo, eu sou fluminense, mas eu não posso, eu tenho que ver um negócio. Então tá, então o nome vai ser Alvinegro. E ficou Alvinegro. E esse Alvinegro deu trabalho em Belém. Foi quando eu vim tocar a festa. Trabalharam muitos anos lá. Eu tive um filho que morreu, eu estava tocando no Copa 70. Quando meu filho morreu, eu estava tocando uma festa de São João. Rapaz, eu vim tocar. Resumindo, eu vim para cá, para Cametá, nós viemos tocar. Vieram tocar a festa de São João. Foi. Ele falou para mim, ele disse, como é que eu vou fazer aqui? Eu botei um rapaz, o Max lá no meu lugar, e disse, Max, toma conta que não vai fazer merda. Tá bem. E eu vim-me embora, cara, para tocar a bendita festa e voltar. Eles me aprontaram, disse, bora lá, bora. Quando eu cheguei, eu não estava acostumado no interior, Sérgio. Era e mais aí, capital, né? Cidade, eu vinha pra cá fazendo. Sérgio, cheguei lá, uma chuva, e botamos a placa do Alvinegro tudo, e eu disse, aqui não vai dar ninguém nessa festa, tudo. Quando deu 5 horas da tarde, começou a encher de gente. Quem era na cobertura na época? Não lembro, não? Não, era só o Alvinegro. Naquela época era só aparelhagem, era difícil o conjunto tocar, cara. O conjunto que tocava era Caferana, o conjunto da fama da época era o Caferana e o Esbrasa. Tá entendendo? O Caferana não, o México Pijó. México Pijó, ácido do ritmo. O Brasa era o ácido do ritmo e coisa. E aí, Sérgio, fui lá e eu comecei a tocar, cara. Pá, e o pau quebrou. Aí eu tomei logo umas 13, o pau chinchou. Resumindo, amanheceu a festa. Quando amanheceu a festa, eu disse, tudo bem, se foi num sábado, eu digo, vamos embora, domingo. Que horas o barco passa? Eu quero ir embora. Aí o Chico disse, não, Paulo. Não, Paulo, vamos fazer o seguinte. Paulo da você, né? Vamos fazer o seguinte. Olha aqui, nós vamos fazer o seguinte. Tu vai comigo em Curuçambaba só para levar a aparelhagem lá para arrumar que vai ter a festa. Aí depois, tu vai te embora. Tá bacana. Tá bom. Descemos. O Chico Barra já arrumou para uma arrumação. Paulo, instala esse aparelho nessa canoa. Era uma canoa vela motorizada. Eu instalei e o pau quebrou. Eu queria que tu visse Curuçambaba como recebeu o Alvinegro. Tá entendendo? Já tava a fama da festa. Era muito rápido que correu o Bizum. E nós chegamos lá, foi bacana. Aí fui tocar a festa. Foi lá que eu toquei com Aliança. Pois é, Aliança. Com Aliança e toquei com o mestre Cupijó. Quando eu fui ver o mestre Cupijó. Quando o mestre Cupijó viu eu tocar, eu toquei 2 festas com ele lá em Curuçambaba. Aí foi que o mestre Cupijó começou a pedir que o pessoal, quando fosse contratar, que contratasse o aparelho Alvinegro. Porque ele sabia. E cheguei eu no Piraquara, lá na terra do seu pai. Eu fui lá tocar uma festa pro Dodó. Aonde entra hoje uma barra? Aí que entra. Tocamos a festa do Pilar e fui embora. O Osmar Barra viu o aparelho, tudo, gostou de mim, tudo lá, mas eu não tive muito interesse. E foi embora. Quando nós estamos lá, eu estou lá dentro da Pigalle novamente, lá trabalhando tudo. Chega o Chico Barra para falar comigo. Seu Paulo, eu preciso de ti de novo. Eu disse, não, peraí, mas não é para ir para Cametá, né? Ele pegou assim, não, cara, vai lá em casa para a gente conversar. Aí eu fui. Cheguei na casa dele e falou assim, olha, eu vendi o aparelho. Eu digo, Chico, e os outros contratos daqui? Ele disse, Paulo, já vendi, já estou desfazendo os contratos do pessoal. O Osmar Barra quer comprar o aparelho. É o seu Osmar, tá tudo bem. E eu queria que tu fosse entregar esse aparelho para ele. Cara. Mas como? Eu não posso sair daqui. Olha a conversa que teve o Osmar. O Osmar disse pro Chico Barra, eu compro o aparelho, mas se o Paulo Damasceno não for. Aí o Chico Barra disse assim, eu não posso te garantir que o Paulo vá, porque ele trabalha na Pigalle, nessas boates que ele trabalha, ainda tem as aparelhagens que tinha agora, e agora ele vai trabalhar noutra. É só saber que ele parou aqui e ele está noutra. Foi quando me chamaram para ir para o Alve Azul, com o seu Carlos, Prazito e o Zé Maria. Entendeu? E aí, ele chegou comigo, Paulo, dá um jeito. Eu digo, olha, tu vai fazer eu perder o meu emprego. Só tem o seguinte, eu vou, mas eu vou ter que desfalar com o homem lá, desfazer. E vai ser o seguinte, quando eu voltar de lá, tu tem que me dar meu emprego lá no Bar São Jorge. Ganhando o que eu estou ganhando aqui. Ele disse, tá fechado.
Mas só que o Osmar Barra tinha falado para ele. Ele disse assim, Osmar, eu só posso mandar o Paulo por 15 dias lá. Ele disse, tu manda eles com 15 dias? Mando. Então pode mandar ele para lá que ele não vai voltar mais. Tu acredita que ele falou isso, cara? Ele tem o testemunho, o perito, todo que trabalha. E eu vim, aí pronto, morri. Sérgio, resumindo, dessa passada aí tudo, eu vim, no dia que eu fui entregar a aparelhagem, já o perito sabia tudo, e eles riscaram o disco, tudo, para dizer que não sabia, sabe? E o Osmar disse, não, tu não pode ir, porque tem muita festa, vai tocar tudo. Resumindo, eu fiquei mais de um ano em Curuçambaba, tocando festa. Só na aparelhagem? Só na aparelhagem, e o Alvinegro pegou uma fama, que o seu pai era testemunha, você está entendendo? O seu pai foi testemunha, compreendesse como é que é? Seu pai foi testemunha do que aconteceu. O seu pai ia nas festas nossas, entendeu? Deixa eu te perguntar em rádio. Como tu foi para a Rádio Tocantins? Foi a primeira rádio, não foi? Foi. Eu trabalhava com o Osmar lá na aparelhagem, lá, e o doutor Gesso, ele vinha na campanha. Então, o Osmar Barra era gessista, tá entendendo? E a política se fazia diferente. Ele já era vereador, não? Não, ele não era. Ele era comerciante lá na Curuçambaba. E aí, o Gesso Pérez, chegando lá tudo e tal, e teve um comício lá, em Curuçambaba. E nesse comício, o Osmar disse para mim, vai para lá para fazer tudo lá, pega direitinho, Paulo, vê lá, meu filho. Eu peguei o roteiro, fiz o roteiro tudo, e eu que apresentei. Quando terminou, o Gesso Pérez falou pro Osmar, olha, eu vou inaugurar uma rádio aí. O Osmar disse, dá para botar ele lá? Disse, dá, a rádio é minha. Ele falou, tá bom, só que ele tem que aprender, tá bem. E aí foi que ele fez comigo. Mas tu sabe dessa data que ele falou? Tu sabe quanto tempo passou, já? Depois que ele prometeu para a rádio ser inaugurada? Quanto tempo? 12 anos. Caramba, então naquela ansiedade e tal. Não, eu viajei para Tumiaçu, porque o Alvinegro não parava, nós tínhamos festa em Tumiaçu. Nós fomos para lá para fazer como é que chamava? Uma safra. Nós passamos a safra, passamos tudo, Sérgio. Não parava. Tocando, não parava. Tu era o responsável? Era eu, o Peri, eram os dois e o resto a gente arrumava. Cara, tu é doido. Quantos anos tu ficou na Rádio Tocantins? Que ano foi a inauguração, tu lembra ainda? Lembro. Só para o pessoal saber aí. Parece-me que foi 1980, no dia 26 de maio, às 10 horas da manhã. Rádio Tocantins, AM de Cametá, foi ao ar. Foi isso. No dia 20... a música Bem Te Vi estava arrebentando. Não. Foi uma música do Roberto Carlos que inaugurou, foi uma ordenância do Gerson Pérez. Foi o primeiro a falar na rádio, porque nós estávamos tudo lá e na hora era ele só que estava no estúdio e precisava de uma pessoa falar lá. Fazer o teste. O técnico foi e ele foi o primeiro, tá entendendo? Tá? E a Rádio Tocantins veio aí, ela saiu. Nesse mesmo dia morreu até um rapaz que trabalhava com o nosso saudoso amigo Edilon Barra lá de Curuçambaba, na serraria dele, lá na estrada. Foi dia 26, o Luiz Pérez não teve coisa, depois ele reconheceu, é 26 de maio de 1980 que veio. E o esporte? Como foi para te ingressar no esporte? Porque hoje você está no esporte, né? É mais esporte porque aposentou da rádio. Você aposentou da rádio, né? Deixa eu te falar uma coisa, o esporte entrou da maneira como você viu. Quando de lá para mim poder vir para a Rádio Tocantins, eu não vim à toa. Eu fui lá com o Gerson Pérez, que ele era vice-governador como é que se... Alacide Nunes, lá no Palácio Lário Sodré, ainda lá no Ver o Peso. E ele pegou me deu uma carta para mim me apresentar na Rádio Cultura, lá em Marituba. E eu fui para Marituba. O Osmar queria que eu fosse, eu fui. Nessa época lá eu deixei 2 boates, deixei 2 carros meus lá e a aparelhagem lá em Tumiaçu. Tá entendendo? E aí vim embora. Deixei lá, o pessoal tomando conta lá e vim embora e tal. E veio. Eu tinha um amigo chamado Mapará, também um cara bacana, sabe? Que é o Carioca. Eles eram um cara... E vim embora. Quando eu cheguei aí, o Gerson Pérez fez assim para mim, Sérgio, eu vou contar porque eu não tenho vergonha e o Gersinho sabe que o Gersinho achou o cara de mim. Ele escreveu lá na mesa dele, entra, quem é que quer falar com o papai? Falou o Gersinho, eu digo eu. Ele começou a achar graça, olha, isso aí vai ser locutor lá em Cametá, desfazendo, sabe? Eu quero que ele veja isso aqui que eu estou falando para ele. Aí eu fui. Cheguei lá e falei, o garoto do Osmar, olha, o Gerson disse com essas palavras para mim, eu vou te dar essa vaga. Eu vou te dar essa oportunidade porque eu gosto muito desse rapaz do Osmar Barra. Porque eu já tenho gente para essa vaga aqui. Já tá...
Se tu não passar lá no teste, tu tá fora. Tá fora, né? A vaga, eu já tenho outra pessoa para colocar. Aí foi daqui, o Dono Ribeiro, Tonho Cunha, Adilson Nogueira, quem mais? O Dono Ribeiro, João Pérez. J. Murim não era? Não, esse pessoal não vieram. Clécio Ranieri foi para lá. Aí faltava um, era eu. Porque ficava dois locutores, eu e o Dono Ribeiro, Clécio Ranieri. E eu estava lá, e tinha uma vaga, sabe, para o operador de áudio, que o Clécio era o Clécio. Faltava outro. E eu fui para lá. Me entregaram na mão do doutor Fernando Carneiro e doutor Gilvando Furtado. Gilvando Furtado, depois do meu cunhado, lá no começo, foi o cara comigo. Agora, Sérgio, eu tive um prazer e a satisfação de trabalhar com grandes nomes. Tacimar Cantuares, trabalhei com ela. Assis de Oliveira, foi Antunes de Carvalho, um dos maiores noticiaristas que o Brasil já teve. Estava lá também. Orlando Santos, uma turma. E só da pesada, né? Oh, e esses caras foram meu professor. Você aprendeu muito, né? E eles vieram comigo, gostaram porque eu era de Cametá. Aí o Gilvando Furtado falou para mim assim, olha, sexta-feira foi embora o pessoal de lá de Cametá da rádio. Só vou te dizer o seguinte, eles chegaram aqui na segunda, comeram o nosso frango e na sexta foi embora. E tu vai ficar aqui, sabe por quê? Porque tá abrindo um curso de comunicação aqui. Rapaz, Deus abençoando. Quem estava lá? O João de Deus por Deus Furtado, que é de Bocajuba, trabalhava lá no transmissor da cultura. E ele já me conhecia de aparelhagem. Aí eu comecei de transmissor até chegar ao microfone. Sim, e o esporte? Aí veio o negócio, nós viemos para cá, foi quando começou a surgir aqui. Deixa eu te dizer, os fundadores, e eu trouxe o Ademar de Tumiaçu, que foi esse que foi o fundador da rádio. Certo, e depois entrou a Déia Assunção, que foi a primeira mulher a falar, depois veio Maria Cabral, Kátia e as outras. E nós viemos para cá. Aí veio o Ori para entrar. Eu com o Clécio fizemos o jornal do Ori sem ele saber. Foi aí que começou o esporte. Aí o Ori falou... Época, né? O Ori, não tenho que dizer, o Ori chegou, falou com o Gerson, eu te expliquei, pô, já estava com a ideia para a gente fazer o esporte. O Ori não, falou com o doutor Gerson e fez o esporte. Como ele fez também aquela domingueira de carnaval. Carnaval, não sei se você lembra? Era top, o pessoal já esperava já o horário de carnaval, né? Aí o Ori começou a transmitir jogo, sabe? Mas aqui em Cametá tinha uma coisa chamada Santos e Guarani. Eu, Guarani, o Ori, Santos. O Favela e Não Posso. Eu, Favela e Ori, não posso, junto com a Amorim, esse pessoal todo lá. Eu era Favela, e a maioria lá era... E aí começou. Resumindo, teve um jogo do campeonato aqui, o Ari já transmitindo, eu era ponta de gol. Teve um jogo contra a Baitetuba aqui de manhã, ele fez. No outro domingo tinha um jogo contra o Santos, ele fez. O Santos deu uma lavagem no Rio Mar. Sabe, 10-0, 10 a não sei o quê. Aí tinha no outro domingo, era a vez do Guarani. Aí ele disse, eu vou viajar, não vou transmitir o jogo. Eu digo, não, Ori, tu vai transmitir o jogo do Guarani. É verdade. Aí ele pegou assim, não vou, porque eu já era diretor do Guarani. Aí eu digo, não, vem cá, não vai. Ele disse, eu não vou. Tu não vai. Eu disse, olha, se tu não for, eu vou transmitir o jogo, eu sei transmitir. Ah, foi a primeira vez? Pô, aqui para chegar aí. Aí ele pegou, duvidou, e eu peguei, fui lá e transmiti o jogo. E nós andamos muito, né? Agora, veja bem a história, você vai chegar lá. Aí foi que chegou e disse, olha, eu já sei que o Ori como ele era. Ele foi, depois ele disse não, que não queria mais ficar na Tocantins. Aí ele veio para cá, para a rádio aqui. A Transjovem. A Transjovem. Aí ficou a Transjovem e ficava eu. Aí eu peguei, já veio o Serrão, que já estava com a gente. Né? Eu montei o esporte, montei a primeira equipe, que foi eu, o Adonaldo Viana e o J. Batista. Depois eles começaram tudo saiu. Os dois eu chamei você. Foi quando eu vim contigo, tu disseste que tu não sabia nada de esporte. Disse, mas tu vai aprender. Ponta de gol, gente. Exatamente. Mas quero só dizer um negócio aqui. Eu aprendi, né? Antes de qualquer coisa, eu sempre vinha aqui com o pai do Sérgio. Papai Dodó. Que o Dodó jogava aqui baralho, ele com o Cadelão. Pai do Cadelão aqui. O Miguta aqui. Aí eu botei o apelido do prefeito, era o Dodó, e o vice era o Cadelão. E uma vez o Dodó
Olha, Paulo, pode falar que o prefeito já fez uma obra. Eu fiz a calçada aqui da frente da minha casa. É verdade. Veio para a primeira calçada que eu exato, aqui. Então, veja bem, aí eu continuei. Aí foi você, foi outros e outros e outros. Você sabe a turma que passou comigo. Hoje você tem uma rádio Elber? Eu tenho a rádio... Pois é, para te ver, né? A Rádio Tocantins foi vendida para a Liberal. Certo. A Rádio Liberal comprou, mas não usou o nome. É verdade. Né? E mesmo é outra frequência. Aí tudo aconteceu... Ela é FM, né? É FM. Aí eu peguei e disse não. Aí eu demonstrei para o Gessinho quem era eu, amigo, como eu era amigo do pai dele, você está entendendo? E aí eu peguei, conversei com ele, com o Gessinho, falei, Gessinho, eu quero botar assim. Ele disse, poxa, Paulo, meu pai lá onde a gente vai ficar muito alegre de saber que eu digo, tá bom. Então você vai botar o nome, botei. Graças a Deus está tendo uma boa aceitação, sabe? Eu quero só dizer para você... Qual é é um link. É um link. As rádios todas são em link. Olha, Sérgio, muita gente pensa que a gente quer ser melhor do que os outros. Não, eu procuro me informar e muito bem. E atualizar também. Exatamente. Eu não me meto em bagunçada assim, sabe? Discussão. Você vê que eu não tô... Coisa aqui, eu gosto da minha profissão. E faço a minha profissão muito bem. Não tenho raiva de nenhum amigo meu. Todo mundo faz da maneira que quer. Mas você viu que foi que eu sempre falei para você. Que a gente tem uma linha. E tá aí. Eu não tenho vergonha. Às vezes as pessoas pensam, o pessoal não aparece. Não, não aparece, mas está fazendo o melhor. A confiabilidade aparece. Verdade. Né? Então, deixa eu te dizer, a Rádio Tocantins está aí, gente. Uma grande aceitação da rapaziada. Estou trocando de estúdio. Nós estamos saindo agora, talvez nós vamos para cima da Big Pharma, lá com o nosso estúdio bacana, joia. E já pedi para o Sérgio a permissão para me rodar. Você se lembra que eu pedi para você? Gravações. Para você ver como é que eu faço. É verdade. Eu poderia autorizado. Porque tá na internet, eu posso usar. Mas não, eu vou lá perguntar, eu posso usar isso aqui? Eu posso aqui? Quero usar, porque a série que começou, vai começar tudo na Tocantins. Você tá entendendo? E tem gente ainda aí comigo, inclusive, tem Josiviana. Ele veio me perguntar se eu ainda queria, né? Exatamente. Ele acabou de perguntar. Eu falei, não, eu quero fazer isso aqui, ó. Isso é bom. Bater esse papo com o meu grande amigo Paulo e outros, contar a história das pessoas, muita da coisa vida de cada um, por onde anda, quem é. E eu estou hoje aqui contando a história do nosso amigo Paulo Damasceno. Isso. Tá? Quantos filhos? 8. 8 filhos. Vive em Cametagens, tá? Tem a rádio. Paulo, muito obrigado por causa do tempo aí. Você tá bom, um abraço. Deus te abençoe, tá? E que brevemente bata outro papo. Quem sabe, com certeza. Quem sabe eu não volto para a rádio também, né? É verdade, vou voltar para lá para nós. Quem sabe, porque é bonito esse problema. É isso que a gente tem que falar. E esse trabalho que você faz de indiretamente ou diretamente, isso aí é cultura, gente. Isso é cultura, você que fica conhecendo aí a história de Cametá, cara. Grandes nomes. Você trouxe o menino lá, lá de Cametá Tapera, eu gostei. Rogério Farias. Fecha o baile comigo, o Rogério tocou comigo. Como é Jorge Vila, primeiro cantor do Caferã, do Aliança. Isso. Um dos primeiros, né? Isso todo esse rapaziada. Eu que tenho que te agradecer. Eu te agradeço, meu amigo. Tá bom. E sucesso para você. Um abraço. Tá bom? Tchau, gente. Um grande abraço. Até a próxima.